Não precisaria nem postar no GR8, os exercícios que estão no slide, esses outros. Aí nós vamos corrigir esses outros agora, tá bom? Deixa eu colocar neles aqui para nós. Então, foi até o exercício 10. Isso. Aqui agora, a gente vai ver os outros exercícios que estavam no slide. Lembra que o slide eu coloquei ele no grupo, né? E que eu coloquei esses slides no grupo e eu pedi para vocês fazerem, né, os outros exercícios. Aí nesse slide estava a correção dos exercícios que estão acima, que eram os exercícios que eu enviei no GR8, né, que era para colocar na pasta lá do portfólio. Aí agora ficou esses exercícios que eu não corrigi. Aí eu vou corrigir esses exercícios agora para a gente começar a ver um outro, assim, continuar, né, a ver o nosso conteúdo de genética, que a gente não terminou, a gente só introduziu ainda, tem muita, mas muita coisa para a gente ver, tá? Só que a gente já está fazendo exercício porque a gente precisa aprender a fazer esses exercícios também. Bom, o primeiro exercício eu já tinha mandado e mandei até com a resposta, né? Lê para mim, o Adriano, lê para mim a número 1. Adriano? Não? Lê para nós, então, Jéssica Beatriz, já está com o microfone aberto mesmo? Lê para nós, Jéssica, a número 1, por favor. Tá bom. Primeiro, determine os gametas formados por indivíduos com os seguintes genótipos. Genótipo. Isso. A. B. Bzão, Bzão. B. Bzim, Bzim. C. Bzim, Bzim. Tá, então olha só, gente. Quando falar, ele quer gameta. O que é gameta? Célula reprodutora. Célula reprodutora, os gametas, ou as células reprodutoras, ou eu posso até chamar de célula germinativa, ela nunca tem par de genes. Então, nos gametas, né, que é o nome que a gente vai mais usar, é gameta aqui na genética, eu nunca tenho par de genes. Eu tenho um gene de cada par. Então, aqui eu tenho par de gene. Bzão, Bzão é um par. Bzão, Bzinho é outro par. Bzim, Bzinho é outro par. Então, quais gametas vão ser formados dos seguintes genótipos? Se eu sou Bzão, Bzão, eu só vou formar um tipo de gameta. Qual gameta que eu posso formar se eu sou Bzão, Bzão? Que gameta que eu vou formar? Tipo, eu tenho Bzão, Bzão. Aí eu vou formar, eu sou um homem, vou formar espermatozoide. Qual gene que vai ter no espermatozoide, hein, Ana Rita? Que gene que vai ter no espermatozoide aí? Se o indivíduo é Bzão, Bzão. Posso falar? Pode. Ele vai produzir 100% de gametas Bzão. Isso, 100% de Bzão. Como ele é Bzão, Bzão, não tem como ele produzir outro gameta diferente. Então, vai ser por 100% Bzão. Né? Na letra B, é Bzão, Bzim. Então, como ficam os gametas na letra B? Né? Como é que vai ficar os gametas na letra B? Fala para mim. Pode falar. Quem tinha começado a falar aí? 50% Bzão e 50% Bzão, Bzim. Não, 50% Bzão e 50% Bzim, certo? Isso. Lembra, não pode ser o Bzão, Bzim, senão fica o par. Então, 50% Bzão, 50% Bzim. Beleza, é isso aí. Bzim, Bzim. Quais os gametas vão ser? Como vai ser os gametas? Todos vão ficar Bzim? Isso, 100% Bzim, né? Essa eu já tinha até colocado a resposta junto para vocês, mas só para a gente já explicando, só para a gente não ter dúvida. Se pergunta uma coisa dessa, essa é uma questão muito fácil, né? Então, quando falar de gametas, são as células reprodutoras, e ela nunca tem um par de gene. Então, do Bzão, Bzão, todos serão Bzão, né? Essa daqui, 50% Bzão, 50% Bzim, e Bzim, Bzim, todos os gametas terão o gene Bzão. Beleza. Eu imagino que essa deve estar tranquilo. A número 2.
ela quer que a gente faça o cruzamento, né? Então, deu 3 alternativas aí. Então, é para a gente fazer o cruzamento e indicar a proporção dos descendentes esperados. Aqui não me falou fenótipo, não me falou características. Mas eu posso colocar em fenótipo falando assim, ó, tantos por cento dominante, tantos por cento recessivo. Só que aqui ele está pedindo proporção, tá? Então, vamos ver aqui, o primeiro cruzamento. O primeiro cruzamento, ele tá aqui, ó, Bzão, Bzão com Bzão, Bzão. Então, se eu quiser, eu nem preciso fazer o cruzamento, porque tá na cara, ele é óbvio, né? Bzão, Bzão com Bzão, Bzão, não tem outro gene, é 100% Bzão, Bzão. Então, eu posso colocar que a minha proporção é 100% Bzão, Bzão, para genótipo. Se pedisse fenótipo, eu colocaria que é 100% dominante, tá? Na letra B, é o cruzamento de Bzão, Bzão com Bzão, Bzim. Como é que eu faço o cruzamento? Então, vou pegar, separar o par de genes, né, e colocar nas extremidades. Então, peguei o Bzão, Bzão, separei. Bzão aqui, Bzão aqui. Bzão, Bzim, separei. E agora eu vou juntar esse Bzão com esse Bzão. Deu Bzão, Bzão. Esse Bzão com esse Bzão de cima. Bzão, Bzão também. E aqui, esse Bzão de cima com esse Bzinho. Bzão, Bzim. Esse segundo Bzão de cima com o Bzinho. Bzão, Bzim. Então, me deu 50% Bzão, Bzão, 50% Bzão, Bzim. Tá? Eu posso colocar como minha resposta, né, isso. E todos, 100% também são dominantes, né? Na letra C, eu tenho Bzão, Bzim com Bzão, Bzim. Então, separo o par, coloco aqui os gametas, né? Esses que estão de fora são gametas, e agora eu vou cruzar esse Bzão com esse Bzão, Bzão, Bzão. Esse Bzão aqui com esse Bzinho aqui, Bzão, Bzim. O Bzinho de baixo aqui com o Bzão, primeiro Bzão que está em cima, Bzão, Bzim, sempre maiúsculo na frente. Esse com esse, Bzim, Bzim. Então, eu vou ter um Bzão, Bzão, para 2 Bzão, Bzim, para 1 Bzim, Bzim. Tá? Ou se eu colocar em porcentagem, vai ficar 25% Bzão, Bzão, 50% Bzão, Bzim e 25% Bzim, Bzim. Tá? Ou eu posso dizer que eu tenho 75% dominantes e 1 recessivo, ou eu posso dizer que eu tenho 3 dominantes para 1 recessivo. Bom, no exercício 3, o exercício 3 fala o seguinte, morangas brancas são dominantes em relação a morangas amarelas. Então, branco dominante em relação ao amarelo. Do cruzamento entre plantas híbridas. O que é híbrida? Híbrida é a mesma coisa que heterozigoto. Tá? Então, quando ele falar híbrida, é heterozigoto. Se ele falasse plantas puras, seria homozigoto. Do cruzamento, então, entre plantas híbridas, entre si, então, quando falou entre si, são 2 plantas híbridas. Resultaram 1.200 plantas. Dessas, né, espera-se que o número de plantas de morangas brancas seja. Bom, então vamos olhar aqui os dados que a gente tirou da questão. O branco é dominante. Se o branco é dominante, qual o genótipo possível para o branco? Azão. Ele pode, isso, mas genótipo é o par de genes, certo? Então, o genótipo possível seria azão, azão ou, né, azão, azim. Certo? Moranga amarela é recessiva. Então, recessivo eu represento por letra minúscula. Então, a moranga amarela, eu vou colocar para ela azim, azim, certo? Falou cruzamento de plantas híbrida. Não posso esquecer que híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Então, vou cruzar azão, azim com azão, azim. Desse cruzamento surgiu 1.200 plantas. Ele quer saber das 1.200 quantas são brancas. Tá? Então, vamos olhar no cruzamento aqui. Bom, fez o cruzamento, então pegou azão, azim com azão, azim. Separei o par de genes, achei o gameta, juntei aqui, ó, esse azão com esse azão com esse azim de cima, o azinho da segunda linha com o azão da primeira coluna, o azinho da segunda linha com o azinho da segunda coluna. Deu azinho, azinho. Beleza, fiz o cruzamento. Bom,
Depois que eu fiz o cruzamento, eu tenho que saber o resultado em 1.200. Aqui no meu resultado, eu tenho 4. Se eu pegar 1.200 dividir por 4, dá quanto? 1.200 dividir por 4 dá quanto, gente? 300. 300. Certo? Pensa, eu dividi por 4 por quê? Porque eu tenho 4 resultados. E me falou que é 1.000, né? Aqui eu tenho 1.200. Então, vai dar 300, 300, 300, 300. Bom, o que ele quer? O que ele está perguntando aqui é as morangas brancas. O branco é o dominante. Então, dominante aqui tem a letra maiúscula. Então, aqui vale 300, aqui 300 e aqui 300. Então, o total de branco vai dar quanto? 900. 900, certo? Então, eu tenho, em 4 resultados, eu tenho 3 brancas. De 1.200, eu vou ter quantas? 900. Ou eu posso fazer regra de 3, ou eu posso jogar na minha cabeça direto isso, ó. Aqui eu tenho 4 resultados, divido o total por 4, tá? Então, 1.200 dividido por 4, deu 300. Então, é como se eu falasse que esse quadrinho do azão vale 300, esse quadrinho do azão vale 300, esse quadrinho desse outro azão vale 300, e esse quadrinho do azim, 300. Eu quero o branco. O branco é o dominante. Então, 1, 2, 3. Aqui é 300, aqui 300 e aqui 300. Então, 900. Se ele tivesse pedido amarelo, seria só 300. Tá? Ou eu posso fazer regra de 3. Então, em 4, eu tenho 3 brancas. Em 1.200, quantas brancas eu vou ter? Tá? Que daria os mesmos 900. A número 4. Número 4, ele fala assim, ainda em relação ao exercício anterior, que é esse das morangas aí, né, que são a moranga, a abóbora, tanto faz, qual a porcentagem, agora ele quer em porcentagem, de morangas amarelas espera-se obter do cruzamento entre azim com azim. Então, agora eu tenho que fazer outro cruzamento. E eu tenho que achar desse cruzamento quantas amarelas eu vou obter. Tá? Amarelo é o recessivo. Então, aqui, faço o cruzamento. Então, cruzei aqui azim com azim. E desse cruzamento, até eu coloquei o quadro menor aqui, porque repete. Eu poderia colocar aqui de novo, ó, como aqui, tá vendo que aqui é azim? Então, a próxima linha seria azim, iria repetir tudo isso aqui. Tá? Eu posso fazer o quadro normal, com os 4 resultados, mas eu posso simplificar já, se eu quiser. Aqui eu teria uma branca e uma amarela. Ou, para quem fez o quadro completo, né, eu vou ter 2 brancos e 2 amarelos. Então, vou ter, né, 1/2 de brancos, né, e 1/2 de amarelo. Ele quer a quantidade, então, a quantidade em porcentagem seria 50%. Então, a resposta certa, letra C. Tá? A número 5. Essa número 5, ela é igualzinha do exercício que eu corrigi na outra aula. Só que mudou só o número. É o mesmo dado, só mudou o número. Então, aqui, ó. O caráter de pelos curtos nos coelhos é determinado por um gene dominante. Então, pelo curto é dominante em relação ao pelo longo. Então, pelo longo recessivo, pelo curto dominante. O cruzamento entre coelhos heterozigotos, então azim, por exemplo, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 330 tinham pelos curtos. O número esperado de coelhinhos heterozigotos entre os filhotes de pelo curto é... Então, a primeira coisa, faço o cruzamento. Cruzei 2 heterozigotos. Falou que o pelo curto é dominante. Então, pelo curto é o azão e o azim. Pelo longo é recessivo. Pensa, se eu dividir por 4, 440. Se eu divido por 4, dá 110, certo? Então, é como se cada quadrinho tivesse o valor de 110. Então, eu tenho um azão em 4, que é igual a 110, que é o homozigoto. Eu tenho 2 azim, né? Então, cada azim desse vale 110. Como eu tenho 2, dá 220. E eu tenho 1/4, né?
azim, azim, 110 de novo. Então, meu total de heterozigotos é 240. Então, pensa, é bem simples de resolver isso aqui. Eu pego o número total... 220, falei errado, 220, muito bem, obrigada. Eu pego o meu total, né? Então, no meu total aqui é 480, tá? E aí eu divido por 4, né? Eu acho mais fácil do que fazer regra de 3 ainda. Dividir por 4, achei o valor de todo mundo aqui, ó, de cada quadrinho. Como tenho 2 quadrinhos com o heterozigoto, então aqui é 110 mais 110, 240. Então aqui o total de heterozigoto é 240. Então a resposta certa é a letra B. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode pedir para voltar na questão, tá, gente? Eu estou indo um pouquinho rápido, mas se tiver alguma dúvida, pode pedir que eu volto, tá? A número 6 fala assim: o albinismo é uma anomalia hereditária determinada por um gene recessivo. Então, sempre, em qualquer exercício e na vida real, né? O albino é recessivo, quem tem pigmentação normal é dominante. Então, esse gene recessivo, ele impede a produção de melanina, pigmento que dá cor à pele. Um casal normal quer saber a probabilidade de ter um filho albino, sabendo-se que o homem é azão azim e a mulher azão azão. A probabilidade de nascer uma criança albina é de... Bom, como ele falou que criança albina, ele não estipulou o sexo, então ele só quer saber a probabilidade de nascer uma criança albina. Agora pensa, o albino é recessivo, azim, azim. Para nascer um filho azim, azim, tanto o pai quanto a mãe tem que ter o gene recessivo. Olha que jeito que é o pai, azão, azim. Olha que jeito que é a mãe, azão, azão. A mãe não tem gene recessivo. Então, aqui, mesmo sem eu fazer o cruzamento, eu já sei de cara que a chance desse casal ter um filho albino é 0. Por que eu sei de cara? Porque a mãe não tem o gene recessivo, ela é azão, azão. Para nascer uma criança albina, a criança tem que ser azim, azim. Então, ela tem que herdar um gene aqui do pai e ela tem que herdar um gene da mãe. A mãe não tem gene para albinismo, certo? Então, a chance desse casal ter uma criança albina é 0. Mas a gente faz cruzamento para achar isso daqui também, né? Então, aqui, ó, albinismo é característica recessiva, portanto, seu genótipo é azim, azim. O casal é normal com o genótipo azão, azão e azão, azim. Qual a probabilidade de ter uma criança albina? Então, vou fazer esse cruzamento, azão, azão com azão, azim. Então, aqui o cruzamento deles. Então, cruzei azão, azão com azão, azim. Então, separei aqui o azão, azão, separei o azão, azim e juntei. Azão, azão, pigmentação normal. Aqui deu azão, azão também, pigmentação normal. Aqui, azão, azim, normal. Azão, azim, normal. Ah, professora, mas ele tem o gene azinho. O azinho é recessivo. Esse azão, ele domina o azim. Então, quando esse azão está presente, a característica que se manifesta é dele, porque ele é o dominante, tá? Então, aqui, todos são normais. Então, a chance de eu ter um filho, desse casal ter um filho albino, é de 0%. Então, a resposta certa é a letra A, tá? Número 7. De novo, albinismo. Então, o albinismo é determinado por um par de genes autossômicos recessivos. Um homem fenotipicamente normal. Se ele é fenotipicamente normal, quer dizer que ele não é albino, né? Então, por exemplo, eu sou fenotipicamente normal. O que é isso? Você olha para a cor para a minha pele, você vê que eu não sou albina. Então, isso quer dizer fenotipicamente normal. Então, um homem fenotipicamente normal casou-se com uma mulher albina. Se eu não tivesse mais nada, eu já saberia que o homem pode ser azão, azão, ele pode ser azão, azim. A mulher, se ela é albina, ela tem que ser azim, azim. Desse casal, nasceram 4 crianças, sendo 3 normais e 1 albina. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o gene para albinismo, tá? Ó, se o casal teve 4 crianças, 3 nasceram normais e 1 nasceu albina, o pai, ele é o quê? Ele é homozigoto dominante, tipo azão, azão, ou ele é heterozigoto, azão, azim? Que jeito que é o pai?
Heterozigoto. Heterozigoto. Então, aqui, o que ele quer, com base nessas informações, pode-se afirmar que o gene para albinismo, que, no caso, esse homem é heterozigoto, então, ó, a gente já sabe que ele é heterozigoto. Esse homem é homozigoto recessivo? Não, tá? Se ele fosse homozigoto recessivo, ele seria albino. Esse homem é duplamente recessivo? Também não, né? Esse homem é homozigoto dominante? Falei a letra C, né? Esse homem é homozigoto dominante? Não, porque se ele for homozigoto dominante, ele não teria o filho albino. Letra E, nada se pode concluir sobre o genótipo desse homem. Então, a gente pode concluir sim. Letra A, esse homem é heterozigoto, tá? Então, a resposta certa da 7 é a letra A. O homem é heterozigoto, tá? Bom, agora, essa parte desses slides a gente concluiu, tá? Depois eu posso até colocar eles com as respostas para vocês colocarem no caderno aí. Nós vamos começar a falar, tudo que a gente está vendo ainda está nessa introdução de genética, tá? Ainda está na primeira lei. A gente ainda vai começar a falar um pouquinho de probabilidade. Nós falamos de probabilidade na outra aula, mas nós não terminamos, tá? E aí a gente vai pegar agora e vai terminar a parte de falar melhor sobre probabilidade e começar o estudo de heredograma, tá? Certo? Então, eu vou começar agora, eu vou pegar um outro slide aqui para a gente compartilhar. Só um minutinho. Aqueles outros exercícios que eu mandei para fazer no GR8, que eu mandei essa semana, eu vou corrigir ele mais para frente um pouquinho, tá? Que aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, agora, deixa eu até colocar para compartilhar, que eu coloquei ele aqui e esqueci. Vou colocar ele para compartilhar aqui. Beleza. Nós vamos falar de probabilidade. Então, assim, até naquele exercício que está lá no GR8, tem uma questão só que envolve probabilidade. Então, na genética, ela vai ter a questão da probabilidade também, tá? Probabilidade, eu vou ter uma regra para probabilidade, né? Que é a mesma regra que é usada em matemática. Então, probabilidade, eu vou usar uma fração. Nessa fração, eu vou colocar um número que fica embaixo lá na fração, é o total de eventos. E o número que fica em cima da minha fração é os eventos esperados. Como assim? Né? Como se eu colocasse desse jeito aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pensar para o sexo. Quantos sexos tem? Só tem dois sexos. Só tem dois. Só masculino e feminino, né? Então, falar de sexo, opção sexual, que você pode ter 200 mil, sei lá quantas. Mas, para sexo, só tem dois. Ou é sexo masculino ou é sexo feminino. Então, o total de sexo é 2. Então, na sua fração, quando você for montar ela aqui, você vai colocar o 2 embaixo. Tá? E no caso do evento desejado, é o que você... Por exemplo, eu quero ter uma menina. Então, eu vou colocar a minha fração, vai ficar 1 sobre 2. Por quê? Porque eu quero um sexo, que é o sexo feminino, e eu quero, né? Só existe 2 sexos, eu vou colocar sobre 2. Se fosse igual aqueles cruzamentos lá no quadro, quando eu faço o cruzamento, eu tenho 4 resultados. E aí eu cruzei 2 heterozigotos, 2 azão azim. Quando eu cruzo 2 azão azim, eu vou ter 2 heterozigotos em 4 resultados, certo? Então, sempre a probabilidade, eu vou achar uma fração. E a fração vai ser de acordo com o quê? Então, a minha fração vai ser assim. Eu vou colocar, o número que vai ficar embaixo da fração é o total de eventos possíveis. E o número que fica em cima é o total de eventos desejados, tá? Então, quantos que você tem, por exemplo, no cruzamento, quantos que você tem ali de eventos, por exemplo, se a gente pensar no cruzamento de 2 heterozigotos. Quantos heterozigotos você tem? Resultados, você tem 2. Qual é o evento total? 4. Então, vai ficar a sua fração de 2 sobre 4. Na probabilidade, a gente vai ter a regra do E e a regra do OU. Como assim? Quando o exercício pedir para você que ele quer qual a probabilidade de ter uma menina heterozigota? Se eu falar menina heterozigota, eu quero uma coisa ou outra,
ou eu quero uma coisa e outra? O que eu estou querendo? Eu quero menina heterozigota. É uma coisa e outra, ou uma coisa ou outra? É um ou outro? Uma ou eu quero coisa ou outra. Mas eu falei assim, eu quero menina heterozigota. Ela tem que ser menina ou heterozigota? Ela tem que ser menina e heterozigota. Isso. Então, eu quero que seja menina e heterozigota. Eu quero as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que entender quando ele pedir, né? Quando ele quer duas coisas ao mesmo tempo ou quando ele vai excluir. Ele quer um ou outro. Então, se o exercício falar, por exemplo, eu quero saber qual a probabilidade do meu filho ser heterozigoto ou homozigoto. Aí eu estou excluindo, tá? Agora, quando ele falar, eu quero saber qual a probabilidade do meu filho ser homozigoto e heterozigoto. Aí eu quero as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que saber o que o exercício está falando para mim saber qual regra eu vou usar. Um detalhe, gente, essa regra do ou quase não é usada. Sempre é usada a regra do e. A regra do ou, a gente estuda ela, mas raramente ela é pedida. Tá? O que é mais pedido é a regra do e. Então, foca bem na regra do e. Nessa regra do e, o que eu vou fazer? Eu vou achar as duas frações e vou multiplicá-las. Tá? Então, multiplico elas. Quando for a regra do ou, eu vou achar as duas frações e eu vou somar as frações. Tá? Essa vai ser a diferença. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar um exemplo disso. Eu estou voltando em vez de ir. Professora, repete falar. a regra do e de novo. Então, aqui, na regra do e, né, a probabilidade de ocorrer dois ou mais eventos independentes, só que ao mesmo tempo. Então, na regra do e, eu quero que ocorra duas coisas ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, eu quero saber assim, qual a probabilidade de eu ter duas meninas e um menino? Tá? Eu estou excluindo alguma coisa? Não. A regra do ou, eu vou excluir um, ou eu quero um ou eu quero outro. Quando eu falei que eu quero saber qual a probabilidade de eu ter duas meninas e um menino, eu quero ter esses três filhos, eu quero duas meninas e um menino, certo? Então, é nessa regra, eu vou achar as três frações e vou multiplicar. Então, se fosse fazer aqui, eu teria, para ser uma menina, é 1 sobre 2. Para ter outra menina, 1 sobre 2. Para ter um menino, 1 sobre 2. Então, eu vou pegar três frações e vou multiplicar. Eu multiplico linha por linha. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 1 sobre 8 é a probabilidade de eu ter duas meninas e um menino. Tá? Agora, se ele estivesse falando, qual é a chance de eu ter uma menina ou um menino? Aí eu teria que pegar as duas frações e somar. Aí tira aquela parte do mínimo e soma. Então, é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Aí eu faria o mínimo e somaria. Tá? Então, a regra do e é quando eu quero duas coisas simultaneamente, duas ou mais. Dois eventos simultâneos ou mais eventos. A regra do ou é quando eu estou excluindo. Eu quero uma coisa ou outra, eu não quero as duas. Tá? Aí é a mesma coisa de eu falasse assim, agora eu quero eu quero que a próxima aula seja de português ou de inglês. Então, eu quero uma ou outra. Eu não quero português e inglês ao mesmo tempo. Tá? Então, aí seria... então, a chance de eu ter aula de português seria o quê? Embaixo da fração, eu colocaria todas as outras disciplinas. Tá? No caso de português, não seria só um, seria a quantidade de aulas que ela dá na semana, né? Aí seria a quantidade de aulas que ela tem na semana e embaixo seria o total. Aí de inglês, por exemplo, é 2 aulas por semana e o total, eu quero uma aula de inglês agora, então 1 sobre 2. Então, quando falar a regra do e, eu vou achar as duas frações e vou multiplicar. Quando falar a regra do ou, eu vou achar as duas frações e somar. Quando é que eu sei que é regra do e ou do ou? Regra do e, ele quer uma coisa e outra. Regra do ou, eu quero uma coisa ou outra. Tá? Eu quero menino ou menina. Eu quero albino ou normal. Tá? Então, aqui, só para a gente começar a ver isso daqui. Então, a regra do e, a gente vai multiplicar. Então, eu vou achar duas frações e multiplicar. Então, aqui, qual a probabilidade de um casal ter dois filhos? Né? Então, aqui, tipo, ele quer dois meninos.
Tá? Então, para o primeiro ser do sexo masculino, 1 sobre 2. Para o outro filho ser do sexo masculino, 1 sobre 2. O que eu faço? Multiplico as duas frações. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. Aqui na regra do ou. Lembra que a regra do ou, ela quase não aparece. Mas eu vou falar o quê? Na regra do ou, é quando eu quero uma coisa ou outra. Tá? E eu vou somar as frações. Então, aqui fala, qual a probabilidade do casal azão-azim ter um descendente homozigoto? Tá? Então, um descendente homozigoto, ele pode ser azão-azão ou azão-azim. Tá? E aí, para ser azão-azão, é 1 sobre 4. Para ser azim-azim, 1 sobre 4. Então, eu vou somar as frações, que vai dar 1 sobre 2. Tá? Quando eu somo, eu tenho que tirar o mínimo, por isso que dá 1 sobre 2 aí. Tá? Bom, então... Professora, qual que é a dificuldade com E? Com E? Tá. E vamos até pensar, fixar mais no do E, porque é o E que cai mesmo. Né? A do OU quase não cai. Particularmente, eu nunca vi um exercício, uma questão de vestibular, nem Enem com a regra do OU. Por isso que a gente até faz mais a do E. Então, na regra do E, o que você vai fazer? Você vai procurar as duas frações. Tá? Então, aqui, ó, qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos? No caso aqui, seria melhor se tivesse colocado 2 meninos, para ficar mais claro para a gente. Né? 2 filhos do sexo masculino. Então, se eu quero 2 meninos, para ter um menino é 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? 2 é o total de sexos que tem. E 1 é o sexo que eu escolhi. Se fosse menina, seria 1 sobre 2 do mesmo jeito. Tá? Para o segundo filho também ser do sexo masculino, 1 sobre 2. Então, a chance de um casal ter 2 filhos do sexo masculino é de 1 sobre 4. Tá? Eu achei as duas frações e multipliquei. Eu multiplico linha por linha. Vamos pensar na fração, eu não consigo colocar aqui no computador a fração em pezinha. Vamos pensar a fração em pé, como a gente coloca no caderno. 1, o tracinho e o 2. Eu multiplico linha com linha. Então, 1 vezes 1, 2 vezes 2. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, aqui, na probabilidade, eu não posso esquecer. Então, se eu tivesse aqui com uma moeda, né? Embaixo, eu coloco o total de eventos possíveis. Então, a moeda, ela tem cara e tem coroa, tem duas faces. Então, meu total na moeda é 2. Evento desejado, eu quero cara. Então, é 1. Tá? Então, 1 sobre 2. Então, a chance de sair cara ou de sair coroa é de 50%. Tá? Bom, aqui, o que a gente estava falando. Então, qual a probabilidade de sair cara? Duas vezes aqui. Então, se eu quero cara e eu quero cara 2 vezes, eu vou multiplicar as frações. Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Tá? Então, se eu quero cara 2 vezes, uma chance de sair cara é 1 sobre 2. Agora, eu quero jogar a moeda 2 vezes, sair cara 2 vezes. Eu quero as 2 vezes que seja cara. Então, eu multiplico as duas frações. Tá? Alguma dúvida nessa parte de probabilidade? Não. Professora, multiplica igual um por outro só quando pede 2 vezes? Isso. Ou, por exemplo, eu poderia ter aqui, por exemplo, assim, ó. Eu não tenho exercício aqui, mas... Deixa eu ver se ainda está aberto aqui. Não, tá não. Mas vamos pensar assim, ó. Se eu tivesse aqueles exercícios anteriores, né? Cruzou lá, azão-azim com azão-azim. Aí eu quero, daquele cruzamento, qual que é a probabilidade de sair um indivíduo dominante e do sexo feminino? O que eu ia colocar? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Peraí, deixa eu colocar no outro aqui para me escrever. O que eu vou colocar? Primeiro, para ser dominante, se eu cruzar 2 heterozigotos... Gente, que coisa. Deixa eu colocar, só para colocar um novo slide aqui que eu escrevo nele. Aqui, ó. Para ser dominante, né? Eu tenho 4 resultados e dos 4 eu vou ter, coloquei errado, 4 resultados e dos 4 apenas um vai ser 3 sobre 4.
Ó, vamos imaginar que eu tenha feito o cruzamento assim, ó, de azão, azim, com azim. Se eu fazer esse cruzamento, eu vou ter um azão, né? A minha resposta vai ser um azão, um azim, um az... Ixi, tá ficando tudo errado aqui. Peraí. Vou ter um azão, vou ter 2 azim, e eu vou ter um azim, certo? Aí, se o exercício me pergunta qual a chance de eu ter um filho dominante e do sexo feminino? Primeiro, para ele ser dominante, quantos dominantes eu tenho aqui em 4 resultados? Quantos dominantes? 3. Ó, um azão, 2 azim. Então, eu tenho 3 dominantes em 4 resultados. Então, 3 sobre 4. Qual que é a chance dessa criança ser do sexo feminino? Para ser do sexo feminino, eu vou pegar aqui, ó, a fração de 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque tem 2 sexos, embaixo da fração eu coloco o total de sexo, ou o evento total, e em cima o desejado. E agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar as duas frações. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 2 igual a 8. Então, a chance desse casal ter um filho dominante e do sexo feminino é de 3 sobre 8. Então, toda vez que ele pedir duas coisas ao mesmo tempo, você acha as duas frações e multiplica, tá? Se ele quisesse porcentagem, o que você ia fazer? Você pegaria o resultado aqui, 3 sobre 8, e dividiria 3 dividido por 8. Se eu não me engano, 3 dividido por 8 dá 0,12 alguma coisa, que aí vai dar 12%, tá? Certo? Então, sempre que pedir um evento e outro, eu vou achar as duas frações, ou se pedir mais, né? Frações, você coloca as frações que pedirem e você multiplica essas frações, tá? Então, sempre um evento e outro, acho as duas frações e multiplico. Então, se aqui pedisse qual a chance de eu ter um filho do sexo feminino e dominante. Professora, 3 dividido para 8 dá 0,375. 3 dividido por 8? 375? Então, dá 37%. Porque aí você multiplica por 100 agora, vai dar 37, 37%, 37,5%. Então, ó, então aqui, sexo feminino e dominante. Eu quero duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu não estou excluindo. Então, sempre que pedir 2 eventos simultâneos, eu vou ter que achar as duas frações e multiplicar. Aí, se o exercício, por exemplo, fosse uma questão de marcar, ele te daria as porcentagens ali, aí você divide, né, o 3 por 8, multiplica por 100, você acha a porcentagem. Se ele te deixar de fração, a sua resposta já seria 3 sobre 8, tá? Ó, mais alguma dúvida em relação? Pode falar. No primeiro exemplo, daquele casal que queria ter 2 filhos, mas homens, né, são filhos, por que, por exemplo, 2? Por que eu não poderia multiplicar por 2 se são 2 filhos? Por que eu tenho que multiplicar pela probabilidade do outro? Não, porque aí é a questão de probabilidade. Então, probabilidade de ter um filho do sexo masculino é 1 sobre 2, certo? Agora, se você quer outro filho, aí você tem que colocar aqui 1 sobre 2 de novo. Se ele pedisse 3 filhos, né, eu colocaria 1 sobre 2 3 vezes. Então, a probabilidade de ter um menino é 1 sobre 2. De ter 3 meninos é 1 sobre 2 3 vezes. Ah, eu quero 5 meninos. 1 sobre 2, 5 vezes. Tá? Porque para cada sexo aqui, ó, vai aumentando mais. Cada chance, cada filho, no caso, o sexo de cada filho é 1 sobre 2. Então, se você colocar
por 2 aqui, vezes 2, aí depois, para você não confundir, porque senão depois vezes 3, aí vai ficando alterado. Mas sempre faz assim, usa essa regrinha. É questão de regra mesmo, tá? Olha só. Mais alguma dúvida em relação à probabilidade, meninos? Então, não esquecer probabilidade. Para montar a fração, o número de baixo ao total, em cima o que você deseja. Se ele está pedindo um evento e outro, você acha as duas frações e multiplica, tá? Se é um evento ou outro, mas a gente quase não vai usar um evento ou outro, né? Você acha as duas frações e soma, tá? Bom, alguma dúvida mais? Não? Podemos seguir? Sim. Ó, vamos falar agora de genealogia, heredograma ou pedigree. Então, tudo isso, eu acho que ainda está compartilhando a tela, né? Vocês estão conseguindo visualizar. Tudo isso é a mesma coisa. Genealogia, heredograma, pedigree. Eu acho que uma coisa que a gente já ouviu falar mais, né? E até eu coloquei em nome em letra minúscula, letra minúscula não, até coloquei de outra cor ali, não está destacado, é o pedigree. Pedigree tem ração, pedigree a gente escuta muito em cachorro, né? Falar lá, né, Guilherme? Se o animal tem pedigree, alguma coisa assim. O que é o pedigree? Quando a gente fala, Guilherme, fala para mim, o que você entende de pedigree? Cadê o Guilherme Campos? Lá no terceiro A. Cadê, Guilherme? Nada? Não tem, Guilherme? Cadê esse rapaz que está passeando aqui? Só o nome? Não? Não está aqui o Guilherme Campos? Eu vou começar a pegar quem não está. Igor Chagas, o que você entende de pedigree? O que seria isso, Igor? Eu só sei de que é trem de cachorro. Então, mas de cachorro, o que é pedigree, Igor? É isso mesmo, está ligado à questão de animal mesmo. O que é, quando a gente fala, Igor, que um cachorro tem pedigree? Significa o quê? Aí você me arrochou, você me abraçando, sei não? Você sabe, Isabela, seu microfone está ligado? O que seria um cachorro de pedigree, por exemplo? Não? Isabela até desligou o microfone. Professora, Oi, pode falar. seria um cachorro de raça? Sim. Aí, por exemplo, Isabela, como que eu sei que o meu cachorro é de raça? Tipo assim, se ele tem pedigree, seria uma raça pura, não é isso? Como é que eu vou saber se o meu cachorro é de raça? Então, vamos supor assim, o Igor Chagas tem lá um... Ai, que raça agora? Um Rottweiler. E como que o Igor Chagas vai saber o pedigree desse cachorro? Como ele vai saber se esse cachorro realmente é de raça? Vamos ajudar o Igor a descobrir se o cachorro dele é de raça. O que ele vai fazer? O que ele tem que olhar? O que a gente vai olhar para saber se aquele cachorro é de raça? Se eu cruzar um vira-lata, né, com um pitbull, né, vai nascer um cachorro de raça, por exemplo? Vai ou não? Gente, eu tô sozinha na aula? Se eu cruzar... Não, É eu o acho. testamento da raça dos progenitores, né? Isso! Muito bem, isso mesmo. Então, presta atenção. Para eu saber se um animal tem pedigree, então, por exemplo, se eu quero saber de um cavalo, né, de um boi, né, tem cavalos, bois, cães, que tem raça, até galinha, tem a raça ali específica delas, né, e dependendo daquela raça, ela é muito mais cara, né, aquele animal muito mais caro. Como é que eu sei se aquele animal ele tem um pedigree? O pedigree, por exemplo, para animal, é como se fosse um registro e é olhado o quê? Os ancestrais, né? É olhado os pais daquele animal, os ancestrais, para saber se todos os ancestrais desse animal pertencem à mesma raça. Então, geralmente, o nome pedigree eu uso mais para animais. Então, se eu tenho uma cachorrinha e eu quero saber se a minha cachorrinha ela é pura, certo? Então, eu tenho uma cachorrinha da raça Shih Tzu. E aí eu quero saber se ela é pura. O que eu tenho que fazer?
eu vou olhar os ancestrais. Isso, de eu olhar os ancestrais dela, né? A genealogia, isso é a genealogia. De eu olhar os ancestrais que ela tem, tá? Bom, então, pedigree seria eu descobrir se aquele animal é de raça. Para isso, eu tenho que olhar a família desse animal, os ancestrais desses animais, os progenitores desse animal. Tá? Se todos forem da mesma raça, né, quer dizer que esse animal tem um pedigree, sim. Se tiver um vira-latinha no meio, ou nem mesmo não precisa ser um vira-lata, né? Se eu tiver um outro animal de uma outra raça, então vamos supor que eu tenha, né, um Shih Tzu e eu tenha um Bulldog. E aí eu cruzou o Shih Tzu com o Bulldog. O animal que nasceu, ele não é, né, não é de pedigree, porque ele é uma mistura de duas raças diferentes, tá? Pedigree é mais usado para animais. Agora, quando a gente fala genealogia ou heredograma, a gente usa mais esses dois nomes para o ser humano, tá? E o que é isso? Na verdade, genealogia ou heredograma é uma representação gráfica de uma família, dos meus ancestrais. Então, na genealogia ou heredograma, é como se eu pensasse aqui, uma coisa que vocês já fizeram, né, na vida, é como se eu pensasse uma árvore genealógica só que olhando características genéticas. Lembra quando vocês eram pequenos, lá na alfabetização, fazia aquela árvore genealógica, colocava lá, ó, você, né, colocava, sei lá, o seu pai, sua mãe, avô paterno, avô materno, bisavós, aquilo era uma árvore genealógica. A genealogia aqui tem a ver com isso, só que eu não vou colocar nome, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar característica genética, tá? A genealogia, ela é usada, para a gente estudar ela, símbolos, tá? Então, a gente usa símbolos para representar os indivíduos. Então, genealogia nada mais é do que genealogia, heredograma, opa, o negocinho ficou fora da ordem aqui, nada mais é do que uma representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos. Por meio deles, a gente vai analisar um padrão de uma herança genética. Então, por exemplo, eu quero saber, eu vou me casar com meu primo, e eu quero saber qual a chance da gente ter um filho com uma determinada característica hereditária. Então, a gente vai fazer uma genealogia da nossa família para ver qual é a chance da gente ter um filho com essa determinada característica. Então, vamos supor que na minha família tem albinismo. Então, a gente faz a genealogia para ver qual a chance da gente ter um filho com albinismo. Tá? E na genealogia, a gente representa os indivíduos por símbolos. Como é uma representação gráfica, a gente vai ter símbolos que nós vamos usar. Então, por exemplo, quais são os símbolos? Então, eu preciso saber esses símbolos, tá? Porque eu vou colocar, igual aqui, ó, uma genealogia para vocês, esse símbolo você já tem que saber o que é, tá? Então, vamos pegar aqui os símbolos. O quadradinho representa o indivíduo do sexo masculino. Então, os homens são representados por quadradinho. O sexo feminino é representado pelo círculo. Então, as mulheres representadas pelo círculo. Ah, vamos supor que tenha nascido uma criança e não sabe o sexo dela ainda. Tá? A gente coloca esse losangozinho. Então, esse é o sexo indefinido. Tá? O quadradinho ou a bolinha com um número, tá? Significa o número de indivíduos daquele sexo. Tá? Então, 4 homens, 2 mulheres, uma coisa assim. Bolinha ou quadradinho, né? Bolinha é a mulher, quadradinho é o homem, pintados. Ou eles podem vir rachurados. O que é rachurado? Esse nome eu acho muito estranho. Rachurado é ele riscadinho, tá? Todo riscadinho. Significa caráter em estudo ou afetado. Quando eu tenho ele parcialmente pintado ou não, significa heterozigoto, uma característica autossômica. O que é característica autossômica? São características que não estão ligadas ao sexo. Um quadradinho, que é o homem, ligado a um traço horizontal, que é uma bolinha, que é uma mulher, significa casamento. Então, quadradinho ligado a um traço horizontal, a uma bolinha, significa casamento. Já me perguntaram uma vez, antes que me perguntem, então eu posso colocar quadradinho ligado a um traço horizontal a outro quadradinho? Uai, se eu quiser representar isso na genealogia, até posso, mas só que não vai ter muito sentido,
Por quê? Porque não vai ter filhos consanguíneos, filhos geneticamente, né? Eles podem ter filhos adotados. No caso aqui, quadradinho, pontilhado, a bolinha. Então, quadradinho, um homem, linha pontilhada, a uma mulher. Acasalamento extramarital. Então, quer dizer que ou a mulher ou o homem teve filhos, ou teve um relacionamento aí com outra pessoa fora daquele casamento. Então, é como se eu pensasse o seguinte: então, meu pai e minha mãe são casados, quadradinho, ligado a um tracinho com a bolinha. Mas meu pai traiu e minha mãe teve minha irmãzinha. E beleza, então, quadradinho que é meu pai, tá ligado a pontilhadinhos com a bolinha, que é essa mulher que ele teve filho. Quadradinho, ligado a um traço horizontal na bolinha, mas esse traço horizontal está cortado. Divórcio, ocorreu uma separação ali. Quadradinho ligado a dois traços horizontais à bolinha, tá? Seria casamento consanguíneo. O que é casamento consanguíneo? Casamento entre parentes. Então, lembra, irmão não pode casar com irmão, né? Filhos não podem casar com os pais. Quem que na família pode casar, que é aceito, né? Perante a sociedade, perante até a questão de religiosa. Qual tipo de casamento consanguíneo que pode ocorrer? De primos. Primo com De primo. primos. Primos. Então, aqui nesse casamento consanguíneo, seria entre primos. Então, se eu colocar quadradinho, que é o homem, bolinha, que é a mulher, e dois traços horizontais, casamento entre primos. Lógico que aqui a gente não vai ter a questão dos incestos, essas outras coisas aí, né? Porque é claro que falar que não existe estaria mentindo, mas não é representado aqui porque não é um fator normal, né? É um caso estranho, diferente. Bom, gêmeos monozigóticos. O que é gêmeos monozigóticos? São gêmeos idênticos, que só nascem meninos ou só meninas. Gêmeos monozigóticos nunca nascem menino e menina. Eles são idênticos. Então, ele vai formar como se fosse um triângulo. Gêmeos dizigóticos são aqueles gêmeos que não se parecem. E aí pode nascer duas meninas, pode nascer dois meninos, ou pode nascer um menino e uma menina, tá? Tem um outro aqui que também está representando, que mostra até uma outra parte. Talvez fique até melhorzinho para a gente entender. Então, ó, só voltando, os mais importantes aqui, e tem um que não tinha no outro, que é os filhos. Quadradinho, então é o sexo masculino. O círculo, sexo feminino. Um losangozinho, sexo desconhecido. Quadradinho, que é o sexo masculino, ligado a um traço horizontal à bolinha, que é o sexo feminino, significa casamento ou cruzamento, né? Se eu estiver falando do animal, é um cruzamento, né? Quadradinho ligado a dois traços horizontais a uma bolinha, casamento ou cruzamento consanguíneo, tá? Bolinhas ou quadradinhos riscados, tá vendo esses riscadinhos? Esse que eu falei que é o rachurado, ou todo pintado, significa caráter em estudo ou afetado. Eu posso chamar de afetado ou característica em estudo. Então, por exemplo, eu não quero estudar na minha família doença, mas eu quero saber olhos azuis. Então, todos que tiverem olhos azuis na minha família, ou eu vou definir na minha genealogia, ou eu vou pintar todo quadradinho e toda bolinha, ou eu vou fazer rachurado, que é esse risquinho, em todos os que tiverem olhos azuis. Então, esse afetado, ele pode também ser chamado de caráter em estudo, que é a característica que eu estou estudando, tá? Agora, olha só, esse daqui, filhos ou descendentes, que não tinha no outro. Tá vendo que ele tem um traço aqui? Esse traço estaria ligado a isso daqui, ó, ao casamento. Então, ele sempre vai ser ele ligado com os pais. Aqui são os descendentes. Então, aqui eu tenho 3 filhos. Como é que são os filhos do casal? Me fala esses 3 filhos. Como é que eles são? Esse quadradinho representa o quê? O que representa o quadradinho? 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Por que esse homem do meio está pintado? Porque ele foi afetado. Afetado. Ele tem a característica que eu estou estudando, certo? Então, por exemplo, se eu estivesse falando de albinismo, ele seria o albino. E quem não está pintadinho seria os indivíduos normais, tá? Gêmeos dizigóticos são aqueles gêmeos que não se parecem, que pode nascer de sexo diferente, menino e menina, igual tá o exemplo aí.
Pode nascer do mesmo sexo, meninos, 2 meninos ou 2 meninas. Gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, vindos de um único óvulo e um único espermatozoide. A diferença dos monozigóticos para os dizigóticos são esse traço aqui embaixo, que fecha o triângulo. E aí eles só nascem meninos ou só meninas. Tá? Beleza. Então, os símbolos são esses. Eu tenho que saber esses símbolos, tá? Para a gente entender a genealogia. Então, aqui, quando a gente vai analisar um heredograma ou uma genealogia, tá? A gente pode tirar algumas conclusões, né, através dos indivíduos que estão desenhados ali. Se isso é uma característica, se essa genealogia é de um cromossomo autossômico ou sexual. O que é cromossomo autossômico? É um cromossomo que carrega características que não estão relacionadas ao sexo. O que é o cromossomo sexual? Ele já está dizendo, é o cromossomo que carrega características que são ligadas ao sexo. Então, pela genealogia, eu sei dizer se a característica é sexual ou se ela por exemplo, autossômica. Se ela é dominante ou se ela é recessiva. Né? Entretanto, para que a gente chegue a essas conclusões, né, a gente vai ter algumas cautelas e algumas regras a seguir também. Então, a gente vai ter algumas regras que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo para estudar a genealogia é descobrir se a doença está ligada ao cromossomo sexual, né, ou se ela está ligada ao cromossomo autossômico. Na maioria das vezes, a gente vai ver genealogias e, por enquanto, como eu não estou estudando, eu não passei para vocês nada de doenças, questão de cromossomo sexual, por enquanto, tudo que a gente vai ver está ligado aos cromossomos autossômicos, tá? Então, toda a genealogia que a gente for estudar, por enquanto, está ligada aos cromossomos autossômicos. Geralmente, a genealogia que não está ligada ao cromossomo autossômico e sim sexual, ela ocorre com mais frequência em um dos sexos. E, geralmente, o exercício também traz para você isso, tá? Bom, outra coisa é que a gente vai descobrir se o gene ele é causado, ele é um gene dominante ou recessivo que causa aquela anomalia, que causa essa característica em estudo, tá? Então, a gente vai ver aqui numa genealogia e a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, quem é afetado aqui? Quais os números que são os afetados e quem seriam os normais? Quem que é o afetado? Vamos falar do afetado que tem menos. Quem são os indivíduos afetados? Primeira geração, quem é afetado? Número 1. Aqui está dividido em gerações. Então, aqui, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Então, eu tenho 4 gerações de uma família. Então, na primeira geração, o afetado é um homem, que é o número 1. Na segunda geração, quantos afetados eu tenho? Um também. Só um, que é o número 2, né, que é um outro homem. Na terceira geração, quantos afetados eu tenho? 3. 3. Então, eu tenho o número 2, né, que é um homem, o número 4, que é outro homem, e o número 5, que é uma mulher. Na quarta geração, por enquanto, eu só tenho um indivíduo e ele é normal, não é afetado. Bom, aqui eu posso descobrir, a primeira coisa que eu vou procurar numa genealogia é isso aqui que está circulado, de verde. O que é isso? Casal igual com filhos diferentes. Primeira coisa que eu procuro. Então, aqui, ó, eu tenho um casal, lembra? Quadradinho ligado à bolinha por um traço horizontal, casamento. Aqui, desse casamento, parte esse ramo aqui, que ramifica nesse quadradinho, nessa bolinha, nessa outra bolinha. Então, na primeira geração, o casal 1 e 2, quem são os filhos deles? Quem é o filho da primeira geração? Aqui, ó, primeira geração, casal 1 e 2, certo? É um casal. Quantos filhos eles têm? São um homem e 2 mulheres. Sim, um homem e 2 mulheres. Então, ó, o número 2 é filho desse casal. Por que que eu sei? Olha o tracinho ligando a eles, ó. O número 3 é filho desse casal. O número 5 é filho desse casal. O 4 é filho deles? Não. Por quê? O 4 não está ligado a esse casal. O que que o 4 é desse casal? É o genro, certo? Ele está casado com a filha deles. A número 1 é a mesma coisa, ó. Da segunda geração, a número 1, ela é a nora desse casal da primeira geração. E o número 6 é outro genro que esse casal tem.
tá? Então, lembra, para ser filhos, eles têm que estar ligados aos pais. Então, aqui, o casal na segunda geração, casal 1 e 2. Quantos filhos eles têm? 2. Eles têm 2 filhos. 2 meninos, no caso. Na terceira, por exemplo, terceira geração, casal 3 e 4 tem um filho. Tem uma questão aqui, ó, uma coisa que está errada. O que estava faltando em um símbolo aqui? Olha na terceira geração e descobre um erro para mim. O que está faltando aí? O que tem de errado? Tem uma coisa errada aí, na terceira geração. É porque os primos se casaram. Isso. E aí, para representar esse casamento dos primos, eu teria que colocar o quê? 2 tracinhos. 2 tracinhos. Então, o erro está aqui. Beleza. Bom, então, tranquilo. Casal 5 e 6, que é o que está circulado, teve 2 filhos, um menino, que é o número 4, e uma menina, que é o número 5. O que eu vou fazer na genealogia? Primeira coisa é procurar casal igual com filho diferente. Casal 1 e 2, eles são diferentes. Por quê? Homem afetado, mulher normal. Na segunda geração, casal 1 e 2 são diferentes. Eu quero casal igual com filho diferente. Na casal 3 e 4, eles são iguais. Eu quero casal igual com filho diferente. Então, aqui, ó, casal igual, mas o filho é igual aos pais. Então, não me serve. Eu procuro na genealogia, primeira coisa, casal igual com filho diferente. Então, 5 e 6 são iguais. Tem filhos diferentes deles. Os filhos são afetados. Uma regra, primeira regra que eu vou usar na genealogia. Sempre que o casal for normal e tiver um filho afetado, o afetado é recessivo e o normal é dominante, tá? Então, é uma regra que a gente vai ter. A gente tem 2 regrinhas aí. Então, a primeira regra é essa. Quando o casal é normal, com um filho afetado, indica que o afetado é recessivo e o normal é que é dominante. Então, antes de eu achar essa regra, eu tenho que pegar o primeiro passo, que é procurar casal igual com filho diferente. Achei o casal igual com filho diferente. Se o casal for normal e tem um filho afetado, o afetado é recessivo e o normal é dominante. Então, por exemplo, aqui, qual seria o genótipo? Vou colocar a letra A, tá? Qual seria o genótipo dos afetados aqui, ó? Aqui não é casal normal com filho afetado? Toda vez que o casal for normal e tiver filho afetado, o afetado é recessivo. Se eu usar a letra A, qual que é o genótipo desse número 1 da primeira geração aqui? Azinho. Azinho. O 2 da segunda geração, azinho. O 2 da terceira geração, azinho. O 4 da terceira geração, azinho. E o 5 da terceira geração, azinho. Então, presta atenção. Só de eu olhar isso aqui, eu já descobri genótipo de 5 indivíduos da genealogia. Por quê? Casal normal com filho afetado, o afetado é recessivo. Então, recessivo é o azinho. Agora, eu tenho como descobrir o genótipo desse casal aqui, ó. Por quê? Ela é normal, sim, certo? Se ela é normal, ela tem que ter um azão. Ele é normal, então ele tem que ter um azão. Porque se ele tiver azinho, ele seria afetado. E ele não é afetado porque não está pintado. Então, ela tem que ser azão, e ele tem que ser azão. Por que eles têm que ser azão? Por que eu estou falando isso? Será que eu estou ficando doida? Por que eles têm que ser azão? Porque a combinação dos dois vai dar azinho. Isso. E O casal recessivo. 5 e 6... Pode falar, quem queria? Tranquilo aí? Ninguém quer falar, não? O casal 5 e 6, ele tem que ser dominante, porque ele é normal. Eu descobri que nessa genealogia, e presta atenção, essa genealogia é essa. Não significa que em todas as genealogias, o normal é dominante, o afetado é recessivo. Não é assim, tá? Vai existir uma genealogia que o normal é dominante, o afetado é recessivo, e vai ter outra genealogia que o normal é recessivo e o afetado é dominante. Agora, uma coisa que eu tenho que ter em mente também é o seguinte, se aqui esse afetado é recessivo,
todos os afetados dessa mesma genealogia também são recessivos, tá? Bom, agora uma coisa que eu tenho que me ater aqui também. Esse casal, ele é normal. Teve filho recessivo, que é o azinho. Então, 4 é azinho, 5 azinho. Se ele é normal, ele tem que ter um azão. Mas para ele ter tido filho azinho, eles são portadores do gene recessivo. Tá? Agora, por exemplo, eu quero que vocês descubram para mim essa mulher número 2. Ela é normal, então ela é azão, certo? Agora, eu quero que você me diga se ela é azão ou azão. Como é que vocês vão dizer isso para mim? Vocês vão olhar os cílios que ela tem. O que ela é? E por quê? Essa mulher 2 da primeira geração é azão ou azão? Azão. Por quê? Porque a combinação entre os... Não, cancela. Não sei. Os dois filhos delas também são normais, no caso dominante. Vamos ver os cílios que ela tem? Olha só. Ela é azinho e o esposo dela é azinho, né? O esposo dela é azinho e ela é o quê? Eu não entendi, na hora o som ficou ruim. Azinho. Que aí vai nascer 50% normal e 50% afetado. Isso, Anne. Olha só, por que ela chegou a essa conclusão e por que ela tá certa, né? O homem é azinho, porque ele é afetado. Essa mulher, ela tem que ter um azão. Então, ela poderia ser azão ou azão. Só que eu vou olhar os filhos. O primeiro filho que ela tem é esse, na segunda geração, é esse número 2 aqui. Ele é afetado, ele é azinho. Para ele ter nascido afetado, ele tem que ter dado um azinho do pai e o outro azinho tem que ter vindo da mãe. Então, de cara, eu já sei que a mãe é azinho. Por quê? Porque ela teve um filho afetado. Para esse menino nascer azinho, ele herdou um gene do pai e herdou um gene dela. Então, esse número 2 é azinho. Agora, esse número 1 da segunda geração, qual o genótipo dele? Número 1 da segunda geração. A minha setinha está até em cima dele aqui, ó. Ele é o quê? Ele é normal. Lembra que o afetado é recessivo, o normal é dominante. Ele vai ser o quê? Azão ou azão? Azão. Por que eu sei? Eu tenho duas coisas para provar que ele é azão. Não, só uma coisa para provar que ele é azão. Não tem duas, não. Por que eu provo que ele é azão? Porque ele teve um filho recessivo. Isso. Olha só, uma coisa que é importante você ter na cabeça já. Esse pra gente é como se fosse uma regra também. Na genealogia, os normais, no caso aqui, os dominantes, eu só vou colocar se ele é azão ou se ele é azão quando eu tenho 100% de certeza. Aqui, né, eu tenho 100% de certeza que ele é azão. Por quê? Porque ele tem um filho recessivo. Esse filho herdou um azinho do pai e o outro azinho tem que ter vindo dessa mulher. Bom, agora, por exemplo, vamos pensar esse número 3 da segunda geração. Ele é o quê? Azão ou azão? Tem como provar ele aí. Azão? Não. Azão. Por que ele é azão? Porque um dos filhos desse casal é recessivo. Não. Olha só, esse casal 3 e 4 tem uma única filha, tá vendo que parte dele? Só dele. Ó, ele só tem um filho e a filha é normal. Agora, se eu olhar os pais, o pai é afetado, a mãe é dominante, é normal. Então, da mãe ele herdou o gene dominante para ser normal, do pai ele herdou o gene recessivo. Então, esse aqui eu tenho certeza que ele é azão. Agora, número 4. Eu quero que vocês digam para mim o que é o número 4. Ele é azinho? Já sei que não é, porque ele não é afetado aqui. Ele é azão? Olha só, o 4 não mostra pais dele, porque aqui não tem nada, ó. Tá? Mostra um único filho, que é uma menina normal. Esse 4 pode ser azão? Pode. Esse 4 pode ser azão? Pode. Tem como eu provar se ele é azão ou azão? Não tem como eu provar. Como eu não consigo provar, o que eu faço? Eu escrevo um azão e coloco um traço na frente.
Então, quando eu não conseguir provar, eu faço azão e tracinho. Eu só coloco azão, azão ou azão, azim quando eu tiver 100% de certeza. Se eu colocar azão, azão aqui, vai ficar errado. Se eu colocar azão, azim, fica errado. Tá? Na verdade, um macetinho para nós. Azão, azão, você nunca coloca, a não ser que o exercício traga para você. Tá? Porque nunca você tem certeza de provar o azão, azão, se ele é azão, azão. A não ser que o exercício te traga. Tá? Então, o número 5 e o número 6, né? Número 5, só de olhar para os pais dela, eu já sei que ela é azão, azim. Se eu olho para os filhos, mais certeza de azão, azim ainda eu tenho. Né? O 6 é a mesma coisa. Ele tem que ter um azão, porque ele é normal, mas ele é portador do azim, porque ele tem filhos afetados. Então, na terceira... Pode falar. A Ana Luísa está perguntando no chat, como assim afetado? Afetado é uma característica em estudo, ou uma doença, ou uma característica que eu quero estudar. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar assim, albinismo. Albinismo não é uma doença, né? Mas é uma falta de pigmentação da pele. Então, aqui, os pintadinhos seriam os albinos. Então, afetado com a característica que eu estou estudando. Poderia ser albinismo, qualquer característica que a gente pensar. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, não dá certo nessa genealogia, mas vamos pensar polidactilia. O que é polidactilia? Quem tem um número a mais de dedos. Então, ele seria o afetado. Então, os polidáctilos seriam os pintadinhos. Tá? Então, afetado é a característica que eu estou estudando. Essa árvore genealógica é só sobre uma característica, Uma então. característica. Isso, cada genealogia é uma característica que eu estou estudando. Tá? E aí, lembra, não confundir. Tem gente que confunde isso. Se eu descobrir, igual aqui, ó, eu usei essa parte verde para descobrir. Se eu descobrir que o afetado é recessivo, todos os afetados dessa mesma genealogia são recessivos. Mas se eu pegar, por exemplo, outra genealogia, já vai ser diferente. Tá? Ó, o número 3 aqui. O número 3, né? Por exemplo, o número 1 eu sei que ele é normal, então ele tem um azão. Mas a mãe dele, o pai dele, que é o quadradinho aqui, é afetado. Então ele herdou do pai um azinho, então ele é azão, azinho. O número 3 é uma menina, que é normal, então tem um azão. Os pais dela são normais. O filho dela é normal. Ela pode ser azão, azão? Pode. Ela pode ser azão, azim? Pode. Eu não tenho como provar se é azão, azão ou azão, azim. O que eu faço, então? Escrevo azão e coloco na frente do azão um tracinho, tá? O número 1 da quarta geração. Ele é um menino normal, então ele tem um azão. Mas do pai, o que ele herdou? O gene recessivo, porque o pai é afetado, tá? Então ele é portador do gene recessivo, ele é heterozigoto. E aí esse eu coloco azão, azim, porque eu tenho como provar que ele é azão, azim, certo? Bom, deixa eu colocar em outra aqui. Então, nas regras da genealogia. Então, a primeira regra que a gente falou é, primeira coisa que eu faço, primeiro passo, procurar um casal igual com um filho diferente. Primeira regra, se o casal é normal e tem filho afetado, o afetado é recessivo. E o normal é dominante, que é o que a gente falou agora. Então, assim, ó, primeira coisa, casal igual com filho diferente. Se o casal é normal e tem filho afetado, quer dizer que o afetado é recessivo. Então, por exemplo, eu tenho um casal normal para o albinismo e aí eles têm uma criança albina. Então, se o casal é normal e tem um filho albino, então o albinismo é recessivo. E os normais são dominantes, tá? Então, não tem como. Meu filho tem uma doença genética e a doença dele é recessiva e eu também ser recessiva, tá? Se eu não tenho a doença genética dele e a doença dele é recessiva, eu sou dominante, tá? Então, aqui, do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, casal normal com filho afetado. Aqui também, casal normal com filho afetado. Primeira coisa que eu procuro, casal igual com filho diferente, tá? Esse casal 1 e 2 e o casal 5 e 6. A genealogia, a numeração dela pode ser sequencial, como essa daqui. Então, sequencial vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o número de indivíduos. Ou ela pode ser sequencial por geração, como foi aquele primeiro. Aqui não está colocando geração. Eu tenho 3 gerações, mas está sequencial a numeração, tá? Então, aqui, ó.
o casal é normal e teve um filho afetado. Toda vez que o casal normal tiver um filho afetado é recessivo. E o normal é o dominante. Então, os pais dessa menina número 4, eles têm que ter o azão porque são normais. Mas eles têm que ter azim por quê? Porque eles tiveram uma filha com essa doença, com essa característica em estudo. Tiveram uma filha afetada. Para ela ser afetada, ela tem que ter herdado um azinho do pai e um azinho da mãe. Olha aqui que eu falei para vocês do azão tracinho. O número 3, ele é normal e ele não tem filhos. Então, o número 3, ele pode ser azão? Pode. Tem 25% de chance, aliás, mais de 25% de chance de ser azão. Ele pode ser azão? Pode também. Mas eu consigo provar se ele é azão ou azão? Não. Quando eu não consigo provar, o que eu faço? Escrevo um azão e coloco um tracinho na frente. Tá? Agora, casal 5 e 6. A menina número 5 é filha desse casal, ela é normal. Então ela não é igual o irmão dela? Ela é azão. Só que um detalhe, ela já teve filhos. E como ela teve um filho afetado, quer dizer que essa criança herdou um gene da mãe e herdou um gene do pai. Então, o casal 5 e 6, eles são heterozigotos, tá? Então, quando eu não consigo provar, eu deixo azão e tracinho. Quando eu consigo provar, eu coloco céu azão. Coloco, no caso, o azinho. O azão, a gente só vai usar ele, colocar na genealogia, se o exercício trouxer. Se o exercício falasse assim, o indivíduo 3 da genealogia é um homozigoto dominante. Então, eu ia de cara, azão. Tá? Se não trouxer, eu não coloco. Aí fica azão e tracinho, tá bom? A próxima genealogia aqui. Agora, professora, oi. O horário. O horário é mesmo. Horário Sou empolgada. Então tá, gente. Então, na próxima aula, a gente continua. Não esquecer das atividades, tá? Tem 2 atividades para enviar no portfólio. Quem enviou, parabéns aí, desconsidera o aviso, mas quem não enviou, eu vou enviar aí, tá bom? Eu vou colocar no grupo a frequência para vocês agora, tá bom? Então, tchauzinho, fiquem com Deus. Tchau. Professor, pode falar. é para colocar na aula de hoje? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi na aula de hoje que eu lancei. Foi na aula de hoje, isso mesmo. Que eu coloquei ontem. Tchau, até mais. Tchau, até mais.